Em uma mansão que mais parecia um palácio, onde cada lustre custava mais que uma casa comum, aconteceu algo que ninguém esperava. Entre o barulho de taças de cristal e risadas arrogantes, uma voz pequena estava prestes a calar para sempre a prepotência de quem acreditava que dinheiro era sinônimo de superioridade. O que começou como uma brincadeira cruel de ricos entediados se transformou no momento mais inesquecível de suas vidas. Esta é a história de como 10 anos de idade e um talento puro foram suficientes para ensinar uma lição que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. A mansão Sterling se erguia majestosa no coração de Beverly Hills, suas colunas de mármore branco refletindo a luz dourada do pôr do sol californiano. Cada detalhe da propriedade gritava riqueza, desde os jardins meticulosamente cuidados por uma equipe de jardineiros até as esculturas importadas da Europa que decoravam os corredores intermináveis. Era sábado e William Sterling, o dono de tudo aquilo, havia decidido organizar mais uma de suas famosas reuniões sociais para impressionar seus parceiros de negócios e amigos da alta sociedade. Sterling era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente alinhados e um olhar que sempre parecia estar avaliando o valor de tudo e todos ao seu redor. Havia construído seu império no ramo imobiliário, comprando propriedades quando eram baratas e vendendo quando se tornavam valiosas, sem nunca se importar com as famílias que eram obrigadas a sair de suas casas no processo. Para ele, o mundo se dividia em duas categorias simples: os que tinham dinheiro e mereciam respeito e os que não tinham e existiam apenas para servir. Naquele sábado em particular, sua casa fervilhava de atividade. A equipe de limpeza havia chegado antes do amanhecer para garantir que cada superfície brilhasse como um espelho. Entre essas trabalhadoras estava Carmen Jackson, uma mulher de 35 anos que carregava nos ombros o peso de sustentar sozinha sua família. Carmen havia imigrado do México ainda jovem, trazendo consigo apenas a determinação de proporcionar uma vida melhor para sua filha. Seus olhos castanhos revelavam uma mistura de cansaço e esperança, e suas mãos, calejadas, contavam a história de anos de trabalho árduo em casas como aquela. Melody Jackson, de apenas 10 anos, havia acompanhado sua mãe naquele dia porque não tinha com quem ficar. Era sábado, não havia aula, e a vizinha que normalmente cuidava dela estava doente. Carmen havia implorado ao supervisor para que permitisse levar a menina, prometendo que ela não atrapalharia em nada. Melody era uma criança especial. Seus olhos grandes e expressivos pareciam absorver tudo ao redor com uma curiosidade natural. E havia algo em sua presença que irradiava uma luz interior impossível de ignorar. Enquanto Carmen trabalhava incansavelmente na cozinha, polindo cada panela de aço inoxidável até que brilhasse, Melody a observava em silêncio, sentada em um cantinho com um livro emprestado da biblioteca da escola. De vez em quando, ela cantarolava baixinho uma melodia que havia aprendido no coral da igreja. Sua voz suave ecoando suavemente entre o barulho das atividades de preparação. Era uma canção, simples, mas a forma como Melody a interpretava transformava aquelas notas básicas em algo puro e tocante. Os convidados começaram a chegar por volta das 7 da noite. Carros importados se alinhavam na entrada circular da mansão. Mercedes, BMWs, Porsches, cada um mais caro que o anterior. Homens de terno sob medida e mulheres com joias que valiam fortunas caminhavam pelos salões como se fossem os donos do mundo. Suas conversas giravam sempre em torno dos mesmos temas: negócios lucrativos, viagens caras, propriedades recém-adquiridas e, claro, fofocas sobre quem havia ganhado ou perdido dinheiro recentemente.
Sterling circulava entre seus convidados com a confiança de quem sabia exatamente qual era seu lugar na hierarquia social. Ele cumprimentava cada pessoa, com o sorriso calculado de quem via em cada aperto de mão uma oportunidade de negócio. Para ele, aquelas reuniões não eram apenas eventos sociais, mas verdadeiras demonstrações de poder e influência. Cada detalhe havia sido pensado para impressionar. Desde o menu elaborado por um chefe renomado até a decoração que havia custado mais que muitas pessoas ganham em um ano inteiro. Enquanto os ricos se divertiam no salão principal, Carmen e as outras funcionárias trabalhavam nos bastidores, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente. Elas eram praticamente invisíveis para os convidados, que mal notavam sua presença enquanto elas recolhiam copos vazios, serviam canapés e mantinham tudo impecavelmente limpo. Era como se existissem em mundos paralelos, o mundo dos que mandavam e o mundo dos que obedeciam. Melody permanecia no seu cantinho da cozinha, observando tudo com os olhos atentos de uma criança que está aprendendo como o mundo funciona. Ela via como sua mãe era tratada, com indiferença, na melhor das hipóteses, com impaciência quando algo não saía exatamente como esperado. Via também como os ricos falavam entre si, sempre tentando impressionar uns aos outros com histórias sobre suas posses e conquistas materiais. Por volta das 9 da noite, quando a festa estava no seu auge, algo inesperado aconteceu. O cantor que havia sido contratado para se apresentar durante o jantar ligou informando que não poderia comparecer devido a um problema de saúde de última hora. A notícia se espalhou rapidamente entre os organizadores do evento, criando um clima de nervosismo. Sterling, que havia prometido aos seus convidados uma noite inesquecível, sentiu sua reputação sendo ameaçada. Foi nesse momento de tensão que o destino começou a tecer os fios de uma história que ninguém poderia prever. Melody, ainda sentada no seu cantinho, continuava cantarolando suavemente, sem saber que sua voz estava prestes a mudar não apenas sua própria vida, mas também a perspectiva de mundo de pessoas que acreditavam que já sabiam tudo sobre o valor humano. O pânico se instalou na mansão Sterling como um vírus que se espalha rapidamente. Margaret Thompson, a organizadora de eventos contratada para coordenar a noite, caminhava de um lado para outro, com seu telefone colado ao ouvido, tentando desesperadamente encontrar um substituto de última hora para o cantor. Suas unhas perfeitamente manicuradas tamborilavam nervosamente sobre sua prancheta dourada enquanto ela ligava para cada contato em sua agenda, apenas para ouvir a mesma resposta desanimadora. Não havia ninguém disponível em tão pouco tempo. Sterling observava a situação se desenrolar com a mandíbula tensa e os punhos cerrados. Ele havia gastado uma fortuna naquele evento, não apenas para impressionar seus convidados, mas principalmente para fechar um negócio milionário com Robert Ashford, um investidor texano que estava considerando entrar em sociedade com ele. Ashford era conhecido por sua exigência e pelo fato de avaliar seus parceiros não apenas pelos números em suas contas bancárias, mas também pela capacidade de organizar eventos impecáveis. Uma noite sem entretenimento poderia significar a perda de um dos maiores negócios da vida de Sterling. Os convidados, inicialmente pacientes, começavam a demonstrar sinais de irritação. Conversas em pequenos grupos se formavam pelos cantos do salão, e Sterling podia ouvir sussurros sobre falta de organização e amadorismo. Sua reputação de anfitrião perfeito estava sendo questionada publicamente, e isso era algo que seu ego simplesmente não conseguia suportar. Ele precisava de uma solução, e precisava rapidamente. Enquanto isso, na cozinha, Carmen continuava seu trabalho com a dedicação silenciosa de sempre. Ela havia notado a agitação entre os organizadores, mas sabia que não era seu lugar fazer perguntas ou se envolver nos problemas dos patrões.
Sua responsabilidade era manter tudo limpo e organizado, independentemente do que estivesse acontecendo no mundo dos ricos lá fora. Melody permanecia em seu cantinho, agora com um livro diferente, uma coletânea de histórias infantis que havia encontrado em uma das estantes da biblioteca particular de Sterling. Enquanto lia sobre princesas e dragões, ela continuava cantarolando suavemente. Dessa vez, uma canção que havia aprendido com sua avó antes dela falecer. Era uma melodia mexicana tradicional, mas Melody a interpretava com uma naturalidade que transcendia barreiras culturais, adicionando sua própria sensibilidade musical a cada nota. Foi então que James Morrison, um dos convidados mais próximos de Sterling e sócio em vários empreendimentos imobiliários, decidiu ir até a cozinha buscar mais gelo para sua bebida. Morrison era um homem de 40 anos, conhecido por sua arrogância e pelo prazer que sentia em humilhar pessoas que considerava inferiores. Ele havia bebido o suficiente para estar se sentindo particularmente superior naquela noite, e a ideia de dar ordens para as funcionárias da cozinha lhe dava uma sensação de poder que ele adorava. Ao entrar na cozinha, Morrison parou abruptamente. A voz que ouvia era diferente de tudo que havia escutado antes. Pura, cristalina, carregada de uma emoção genuína que contrastava drasticamente com a artificialidade das conversas do salão principal. Ele seguiu o som até encontrar Melody, sentada em seu cantinho, completamente alheia à sua presença, perdida em sua própria música. Por um momento, Morrison ficou genuinamente impressionado. Havia algo na voz daquela criança que tocava uma parte de sua alma que ele havia esquecido que existia, mas rapidamente sua natureza cruel reassumiu o controle. Em vez de reconhecer a beleza do que estava ouvindo, sua mente calculista viu uma oportunidade de entretenimento às custas da criança. Morrison voltou ao salão principal com um sorriso malicioso no rosto. Ele se dirigiu diretamente a Sterling, que ainda conversava nervosamente com Margaret sobre possíveis soluções para o problema do entretenimento. "William", disse Morrison, colocando a mão no ombro do anfitrião, "acho que encontrei nossa solução para o problema da noite." Sterling se virou com uma expressão esperançosa. "Você conseguiu encontrar um cantor disponível?" "Melhor que isso", respondeu Morrison, seu sorriso se alargando. "Encontrei entretenimento bem aqui na sua própria casa. A filha de uma das suas faxineiras está lá na cozinha cantando. Que tal fazermos ela se apresentar para nós? Imagina só, vai ser hilário ver uma criança tentando cantar para um público sofisticado como o nosso." A sugestão de Morrison foi ouvida por alguns convidados próximos, que imediatamente se interessaram pela ideia. "Que divertido!" exclamou Patricia Whitmore, esposa de um magnata do petróleo. "Há quanto tempo não vemos algo realmente espontâneo em uma dessas festas?" Sterling hesitou por um momento. Parte dele reconhecia que a sugestão era inapropriada, mas a pressão da situação e a necessidade desesperada de salvar a noite falaram mais alto. Além disso, a ideia de ter os convidados entretenidos, mesmo que de forma não convencional, era melhor do que ter uma festa completamente sem entretenimento. "Você tem certeza de que isso funcionará?" perguntou Sterling, ainda relutante. "Confia em mim", respondeu Morrison, já saboreando o que considerava uma brincadeira cruel. "Será inesquecível. E se não der certo, pelo menos riremos um pouco. Depois podemos dizer que foi uma experiência cultural única." A ideia começou a se espalhar entre os convidados como um boato suculento. Pequenos grupos se formavam para discutir a proposta. Sterling podia ver que havia despertado um interesse genuíno. Alguns riam antecipadamente, imaginando o constrangimento da situação. Outros pareciam genuinamente curiosos sobre o que poderia acontecer. Margaret Thompson, ainda desesperada para salvar o evento, viu na sugestão uma tábua de salvação. "Senhor Sterling",
disse ela, aproximando-se dele com sua prancheta. Se a criança realmente sabe cantar, podemos apresentá-la como uma surpresa especial. Algo único e autêntico. Os convidados estão claramente interessados. Sterling olhou ao redor do salão, observando as expressões expectantes de seus convidados. Robert Ashford, o investidor texano cujo negócio ele tanto desejava fechar, parecia particularmente intrigado pela proposta. Bem, disse Ashford com seu sotaque característico, isso seria certamente algo que eu nunca vi antes em uma festa de negócios. Foi nesse momento que Sterling tomou a decisão que mudaria o curso da noite para sempre. Ele não tinha ideia de que estava prestes a presenciar algo que desafiaria todas as suas crenças sobre superioridade social e valor humano. Para ele, tratava-se apenas de uma solução desesperada para um problema de entretenimento. Para Melody, que ainda cantarolava inocentemente na cozinha, estava prestes a começar o momento mais importante de sua jovem vida. Sterling caminhou em direção à cozinha com passos decididos, seguido por Morrison e alguns outros convidados curiosos que queriam presenciar o momento da descoberta. O barulho de suas pegadas no mármore polido ecoava pelos corredores, criando uma trilha sonora solene para o que estava prestes a acontecer. Conforme se aproximavam da cozinha, a voz suave de Melody se tornava mais clara, flutuando no ar como uma melodia que parecia vir de outro mundo. Carmen estava organizando os últimos pratos quando notou a aproximação do grupo. Imediatamente, seu corpo se enrijeceu com o nervosismo típico de quem sabia que a presença do patrão raramente significava algo bom. Ela rapidamente secou as mãos no avental e se posicionou respeitosamente, aguardando as instruções que certamente viriam. Carmen, disse Sterling com a voz autoritária de quem estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Essa é sua filha? Carmen olhou rapidamente para Melody, que havia parado de cantar no momento em que percebeu a presença dos estranhos. A menina se encolheu ligeiramente em sua cadeira, seus olhos grandes e expressivos, demonstrando uma mistura de curiosidade e insegurança diante do grupo de pessoas elegantemente vestidas que a observavam como se ela fosse um objeto exótico em exposição. Sim, Sr. Sterling, respondeu Carmen com a voz baixa e respeitosa. Ela não está atrapalhando, eu prometo. Ela está apenas lendo quietinha enquanto eu termino o trabalho. Sterling a interrompeu com um gesto da mão, como se sua explicação fosse desnecessária. Ela sabe cantar? Perguntou diretamente, indo direto ao ponto de seu interesse. Carmen franziu ligeiramente a testa, confusa com a pergunta inesperada. Ela canta na igreja às vezes, senhor. No coral das crianças. Por quê? Morrison se adiantou com um sorriso que não chegava aos olhos. Nós ouvimos ela cantando aqui na cozinha e ficamos impressionados. Que tal ela se apresentar para nossos convidados? Seria uma experiência interessante para todos. O estômago de Carmen se contraiu com um pressentimento ruim. Ela conhecia aquele tipo de sorriso. Havia trabalhado para pessoas ricas tempo suficiente para reconhecer quando estavam se divertindo às custas de outros. Sr. Sterling, disse ela cuidadosamente, Melody é apenas uma criança. Ela nunca cantou para um público grande antes. Exatamente por isso será divertido, murmurou Patricia Whitmore para uma amiga, alto o suficiente para ser ouvida por todos na cozinha. Sterling ergueu a mão novamente, silenciando qualquer objeção. Carmen, você trabalha para mim há quanto tempo? 3 anos, senhor, respondeu ela, sentindo o peso da ameaça implícita na pergunta. E você gostaria de continuar trabalhando para mim? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carmen sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ela sabia exatamente o que Sterling estava insinuando. Sua filha se apresentaria para os convidados ou ela perderia o emprego.
E perder aquele emprego significaria não conseguir pagar o aluguel, não ter dinheiro para comida, não poder manter Melody na escola. Melody, apesar de sua pouca idade, conseguiu captar a tensão na voz de sua mãe e a natureza da situação. Ela se levantou lentamente de sua cadeira, seus olhos indo de sua mãe para o grupo de adultos que a observavam com expressões que variavam entre diversão cruel e curiosidade mórbida. "Eu posso cantar", disse Melody com uma voz pequena, mas firme, "se vocês realmente querem que eu cante." Morrison riu alto, um som áspero que ecoou pela cozinha. "Olha só, ela está oferecendo. Que adorável." "William, acho que temos nossa estrela da noite." Sterling se abaixou ligeiramente para ficar na altura dos olhos de Melody. Um gesto que poderia ter parecido gentil, se não fosse pela expressão condescendente em seu rosto. "Você tem certeza, pequena? Nossos convidados são pessoas muito importantes, muito sofisticadas. Você não ficaria nervosa cantando para eles?" Melody olhou para sua mãe, que tinha lágrimas de humilhação nos olhos, e então de volta para Sterling. "Eu não fico nervosa quando canto", respondeu. Ela com uma honestidade que apenas as crianças possuem. "Quando eu canto, eu fico feliz." Os convidados trocaram olhares divertidos entre si. Para eles, aquela inocência infantil era ainda mais engraçada, tornando a situação mais constrangedora e, portanto, mais entretenida. Eles não viam uma criança corajosa enfrentando uma situação difícil para proteger o emprego de sua mãe. Viam apenas um brinquedo novo para seu divertimento. "Perfeito", disse Sterling, endireitando-se. "Margaret", chamou ele para a organizadora de eventos que havia se juntado ao grupo. "Prepare um espaço no salão principal. Vamos ter nossa apresentação especial." Margaret assentiu rapidamente, já visualizando como transformar aquilo em um momento memorável da festa. "Deve ser algo íntimo", sugeriu ela. "Talvez ela possa ficar ao lado do piano, sem microfone. Algo bem natural." "Excelente ideia", concordou Sterling. "Carmen, você pode arrumar sua filha? Talvez pentear o cabelo dela, deixá-la mais apresentável?" Carmen sentiu suas bochechas queimarem de vergonha, mas assentiu silenciosamente. Ela pegou a mão de Melody e a levou para um pequeno banheiro de funcionários anexo à cozinha. Uma vez sozinhas, ela se ajoelhou na frente da filha e segurou seu rosto com as duas mãos. "Mija", sussurrou ela em espanhol, usando o apelido carinhoso que sempre usava com "Melody, você não precisa fazer isso se não quiser. Nós vamos dar um jeito, encontrar outro trabalho." Melody colocou suas pequenas mãos sobre as de sua mãe. "Mamãe, eu quero cantar, não por eles, mas por você, para que você não perca seu trabalho e porque talvez eles precisem ouvir uma música de verdade." Carmen sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Aos 10 anos, sua filha estava demonstrando uma sabedoria e uma coragem que muitos adultos nunca conseguiriam ter. "Você tem certeza, meu amor?" "Tenho certeza", respondeu Melody, limpando gentilmente as lágrimas do rosto de sua mãe. "Vou cantar a música da vovó, a que ela sempre dizia que tinha o poder de tocar os corações mais duros." Enquanto Carmen arrumava cuidadosamente o cabelo de Melody e ajeitava seu vestido simples, mas limpo, o salão principal se preparava para o que os convidados antecipavam como o momento mais divertido da noite. Eles não tinham ideia de que estavam prestes a presenciar algo que questionaria todas as suas certezas sobre o que realmente importa na vida. Sterling voltou ao salão com um sorriso satisfeito, anunciando aos convidados que havia encontrado uma solução criativa para o problema do entretenimento. "Prepare-se para algo único", disse ele, "algo que vocês nunca esquecerão." Ele não poderia estar mais certo, embora não pelos motivos que imaginava. O salão principal da mansão Sterling nunca havia testemunhado um momento como aquele. Os convidados se posicionaram estrategicamente ao
redor do espaço que havia sido improvisadamente transformado em um pequeno palco, suas taças de champanhe nas mãos e sorrisos expectantes nos rostos. A atmosfera estava carregada de uma energia peculiar, uma mistura de antecipação cruel e curiosidade mórbida, que apenas pessoas acostumadas a se divertir às custas dos outros conseguem emanar. Margaret Thompson havia trabalhado rapidamente para criar o cenário perfeito para o que todos esperavam ser uma apresentação constrangedora. Ela moveu algumas das cadeiras douradas para formar um semicírculo ao redor do piano de cauda preto que dominava um dos cantos do salão. As luzes foram ajustadas para criar um foco dramático no pequeno espaço onde Melody deveria se posicionar, transformando o que deveria ser um momento musical em algo que mais se assemelhava a um espetáculo de circo. Sterling posicionou-se no centro do grupo, assumindo naturalmente o papel de mestre de cerimônias da situação bizarra que ele mesmo havia orquestrado. Ao seu lado, Morrison mal conseguia conter sua animação, sussurrando comentários sarcásticos para os convidados próximos sobre o que estava prestes a presenciar. "Apostem comigo", murmurava ele com um sorriso cruel. "Quanto tempo vocês acham que ela vai aguentar antes de começar a chorar?" Robert Ashford, o investidor texano cuja aprovação Sterling tanto desejava, observava tudo com uma expressão indecifrada. Havia algo em seus olhos que sugeria desconforto com a situação, mas ele permanecia calado, talvez por cortesia ou talvez por uma curiosidade genuína sobre como tudo aquilo se desenrolaria. Do outro lado do salão, Patricia Whitmore já havia sacado discretamente seu telefone celular, claramente planejando registrar o que considerava um momento de entretenimento único. "Isso vai viralizar nas redes sociais", sussurrou ela para uma amiga. "Imaginem a reação das pessoas quando virem uma criança tentando cantar para uma plateia como esta." Enquanto isso, nos bastidores da cozinha, Carmen fazia os últimos ajustes na aparência de Melody. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto penteava os cabelos cacheados da filha, tentando desesperadamente encontrar palavras de encorajamento que não soassem falsas ou vazias. Ela sabia que estava enviando sua criança para uma situação humilhante, mas também sabia que não havia alternativa. Sua sobrevivência financeira dependia de manter aquele emprego. "Lembra-se do que a vovó sempre dizia sobre cantar?" perguntou Carmen suavemente, enquanto ajeitava o colarinho do vestido simples, mas limpo de Melody. "Que quando cantamos de coração, a música encontra o caminho para tocar outras pessoas", respondeu Melody, sua voz demonstrando uma maturidade surpreendente para seus 10 anos de idade. Carmen assentiu, lutando contra as lágrimas que ameaçavam derramar. "Exatamente, meu amor. Não cante para eles. Cante para você. Cante para a vovó no céu. Cante porque é isso que você ama fazer." Melody abraçou sua mãe firmemente, inalando o aroma familiar do perfume barato, misturado com produtos de limpeza, que sempre a tranquilizava. "Mamãe, não se preocupe. Eu vou cantar a música mais bonita que eu sei, e talvez eles lembrem de quando eram crianças também." Foi então que Margaret apareceu na porta da cozinha, suas unhas manicuradas tamborilando impacientemente contra a moldura da porta. "Está na hora", anunciou ela com a eficiência fria de quem organizou centenas de eventos similares. "Os convidados estão esperando." Melody pegou a mão de sua mãe e caminhou em direção ao salão principal. Cada passo no corredor de mármore ecoava como uma batida de coração, marcando o ritmo de um momento que dividiria suas vidas em antes e depois. Carmen a acompanhou até a porta do salão, onde foi gentilmente, mas firmemente instruída a permanecer do lado de fora. "As funcionárias não participam dos eventos dos convidados", explicou Margaret com um sorriso que não chegava aos olhos. "Tenho certeza de que você entende." Carmen assentiu silenciosamente, mas conseguiu sussurrar um último "eu te amo"
para Melody antes que ela atravessasse a porta sozinha. A menina se virou, sorriu para sua mãe com uma confiança que parecia vir de algum lugar profundo dentro de sua alma, e então caminhou decidida em direção ao seu destino. O salão se silenciou gradualmente conforme Melody entrava. Todos os olhares se voltaram para a pequena figura que caminhava com passos determinados em direção ao espaço improvisado ao lado do piano. Ela usava um vestido azul simples, sem adornos caros ou acessórios chamativos. Seus cabelos cacheados emoldurando um rosto que irradiava uma beleza natural e autêntica, que contrastava drasticamente com a artificialidade do ambiente ao seu redor. Sterling se adiantou com o sorriso condescendente de sempre. "Senhoras e senhores", anunciou ele com a voz teatral de quem está acostumado a ser o centro das atenções. "Apresento a vocês nossa estrela surpresa da noite. Esta é Melody, e ela vai nos presentear com uma canção." Um murmúrio de risos contidos percorreu a audiência. Alguns convidados trocaram olhares divertidos, outros ajustaram seus telefones para garantir que conseguiriam capturar o momento constrangedor que estava por vir. O som do cristal das taças, tilintando sutilmente, criava uma trilha sonora de expectativa cruel. Melody posicionou-se no local indicado, suas pequenas mãos cruzadas na frente do corpo em um gesto que demonstrava tanto nervosismo quanto determinação. Ela olhou ao redor do salão, observando os rostos expectantes, os sorrisos zombeteiros, os olhares condescendentes. Por um momento, sua confiança pareceu vacilar ligeiramente. "Vamos, querida", disse Sterling com falsa gentileza. "Não precisa ficar tímida. Todos aqui estão muito ansiosos para ouvir você cantar." Morrison não conseguiu resistir a acrescentar seu próprio comentário sarcástico. "Sim, estamos todos esperando para ver do que uma pequena artista como você é capaz." O riso que se seguiu ao comentário de Morrison ecoou pelo salão como um presságio sinistro. Melody sentiu o peso de todos aqueles olhares sobre ela, a pressão de todas aquelas expectativas negativas. O fardo de carregar não apenas seus próprios sonhos, mas também o futuro profissional de sua mãe. Foi então que ela fechou os olhos por um momento, respirou profundamente e se conectou com algo mais profundo que qualquer medo ou insegurança. Ela pensou em sua avó, que sempre dizia que a música era a linguagem universal da alma. Pensou em sua mãe, trabalhando incansavelmente nos bastidores para proporcionar-lhe uma vida melhor. Pensou na música que escolhera cantar, uma balada que falava sobre esperança, resistência e a beleza que pode emergir dos momentos mais difíceis. Quando Melody abriu os olhos novamente, havia algo diferente em seu olhar. A insegurança havia sido substituída por uma determinação serena, uma confiança que não vinha da arrogância, mas da certeza de que tinha algo verdadeiro e valioso para compartilhar. "Eu gostaria de cantar uma música para vocês", disse ela com uma voz clara e firme que surpreendeu a todos pela sua maturidade. "É uma música sobre encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros." O salão se silenciou completamente. Até mesmo os risos cessaram, substituídos por uma curiosidade reluctante. Melody inspirou profundamente, fechou os olhos mais uma vez e, quando os abriu, começou a cantar. As primeiras notas que saíram da garganta de Melody não eram apenas sons, eram pura emoção transformada em música. Sua voz, cristalina e poderosa, apesar da tenra idade, começou suave, como um sussurro matinal, carregando consigo uma qualidade etérea que imediatamente capturou a atenção de todos no salão. A canção que ela havia escolhido era Somewhere Over the Rainbow, mas a forma como ela a interpretava transformava aquela melodia conhecida em algo completamente novo e profundamente tocante. Conforme Melody progredia através das primeiras linhas da música, algo extraordinário começou a acontecer no salão.
Os sorrisos zombeteiros que adornavam os rostos dos convidados começaram a desvanecer gradualmente, substituídos por expressões de surpresa genuína e crescente admiração. A voz da menina não era apenas tecnicamente impressionante. Ela possuía uma qualidade emocional que penetrava diretamente no coração de quem a ouvia, desarmando defesas e tocando em memórias e sentimentos que muitos dos presentes haviam enterrado há décadas. Sterling, que havia orquestrado toda aquela situação como uma forma de entretenimento cruel, sentiu sua mandíbula se afrouxar involuntariamente. A confiança arrogante que sempre carregava começou a vacilar, conforme ele se dava conta de que havia subestimado completamente o que estava prestes a presenciar. Aquela não era a performance amadora e constrangedora que ele havia antecipado. Era algo profundamente profissional e emocionalmente devastador. Morrison, que momentos antes sussurrava comentários sarcásticos, agora permanecia completamente calado, seus olhos fixos em Melody com uma expressão de incredulidade crescente. Sua mente calculista tentava processar como uma criança de 10 anos, filha de uma faxineira, poderia possuir um talento tão extraordinário que rivalizava com cantores profissionais que ele havia ouvido em concertos caríssimos. Quando Melody alcançou o refrão da música, sua voz se elevou com uma potência controlada que fez o cristal das lustres vibrar sutilmente. Cada palavra era pronunciada com uma clareza perfeita, cada nota sustentada com uma técnica que sugeria anos de treinamento profissional, embora todos soubessem que ela havia aprendido a cantar apenas no coral da igreja local. Havia algo sobrenatural na forma como ela dominava sua voz, como se a música fosse uma extensão natural de sua alma. Patricia Whitmore, que havia sacado seu telefone para gravar o que esperava ser um momento de entretenimento constrangedor, descobriu-se baixando lentamente o aparelho. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de diversão, mas de uma emoção que ela não conseguia nomear. A música de Melody estava desenterrando memórias de sua própria infância, de sonhos que ela havia abandonado há muito tempo em favor da segurança financeira que um casamento vantajoso havia proporcionado. Robert Ashford, o investidor texano cuja aprovação Sterling tanto desejava, encontrou-se transportado para sua própria juventude no Texas rural, onde sua avó costumava cantar canções similares enquanto trabalhava nos campos de algodão da família. Havia décadas que ele não pensava naqueles momentos simples, mas significativos, e a voz de Melody estava trazendo de volta não apenas as memórias, mas também as emoções puras e não corrompidas daqueles tempos. Conforme a música continuava, um silêncio reverente tomou conta do salão. O tipo de silêncio que só emerge quando algo verdadeiramente extraordinário está acontecendo. Não era o silêncio da expectativa cruel ou da diversão às custas de outros, mas o silêncio sagrado do reconhecimento de que estavam presenciando algo raro e precioso. A interpretação de Melody transcendia a técnica vocal. Ela estava contando uma história através da música, pintando imagens vívidas de esperança e possibilidade que ressoavam de forma diferente com cada pessoa na audiência. Para alguns, a música falava de sonhos perdidos que talvez ainda pudessem ser recuperados. Para outros, era um lembrete de uma inocência que eles haviam perdido em algum lugar ao longo de suas jornadas em busca de riqueza e status social. Quando Melody chegou à ponte da música, sua voz assumiu uma qualidade quase espiritual. Ela cantava sobre pássaros voando além do arco-íris, sobre sonhos que se tornam realidade, sobre a possibilidade de encontrar um lugar onde os problemas se dissolvem como doces de limão. Suas palavras carregavam uma convicção que apenas alguém que ainda acreditava verdadeiramente na magia dos sonhos poderia transmitir. Sterling sentiu algo que não experimentava há décadas.
uma emoção genuína que não estava relacionada a lucro, status ou poder. A voz de Melody estava despertando uma parte de sua humanidade que ele havia enterrado sob camadas de ambição e materialismo. Por um momento fugaz, ele se lembrou de quando era criança e costumava sonhar em fazer a diferença no mundo antes que a realidade dos negócios o transformasse no homem frio e calculista que se tornara. Algumas das mulheres presentes começaram a discretamente secar lágrimas que haviam surgido sem aviso. A música de Melody possuía uma qualidade catártica que estava liberando emoções reprimidas e tocando em partes vulneráveis de suas almas que elas haviam aprendido a esconder atrás de máscaras sociais perfeitamente construídas. Quando Melody se aproximou do final da música, sua voz se suavizou novamente, retornando ao tom íntimo e pessoal com que havia começado. As últimas notas flutuaram pelo salão como pétalas caindo suavemente, deixando um eco emocional que permaneceria com cada pessoa presente muito tempo depois que o som físico havia desaparecido. O silêncio que se seguiu ao fim da apresentação foi absoluto. Não havia o barulho típico de taças tilintando, conversas sussurradas ou movimentação inquieta. Havia apenas o som quase imperceptível da respiração coletiva de um grupo de pessoas que havia acabado de ter suas percepções fundamentalmente alteradas. Melody permaneceu parada em seu lugar, suas pequenas mãos novamente cruzadas na frente do corpo. Seus olhos grandes e expressivos, observando os rostos ao seu redor com uma mistura de esperança e incerteza. Ela havia dado tudo de si naquela performance, colocando sua alma completamente exposta diante de estranhos que momentos antes haviam apenas como entretenimento barato. Por longos segundos, ninguém se moveu. Era como se todos estivessem processando não apenas o que haviam acabado de ouvir, mas também o que isso significava, sobre suas próprias vidas, valores e suposições sobre o mundo. A pequena Melody havia conseguido algo que nenhum pregador, filósofo ou professor havia conseguido fazer. Ela havia tocado simultaneamente em algo universal e profundamente pessoal em cada alma presente. Foi então que algo inesperado começou a acontecer. Lentamente, como se estivesse acordando de um sonho profundo, Robert Ashford começou a bater palmas. Não eram as palmas educadas e mecânicas típicas de eventos sociais da alta sociedade, mas palmas genuínas, carregadas de admiração e respeito verdadeiros. As palmas de Robert Ashford ecoaram pelo salão como o primeiro trovão de uma tempestade transformadora. Uma por uma, outras pessoas começaram a se juntar ao aplauso, mas havia algo fundamentalmente diferente na qualidade daqueles aplausos. Não eram as palmas educadas e automáticas que normalmente seguiam apresentações em eventos da alta sociedade. Eram palmas carregadas de emoção genuína, de reconhecimento relutante e de uma admiração que muitos dos presentes lutavam para processar completamente. Sterling permaneceu imóvel. Por longos segundos, sua mente tentando reconciliar o que havia acabado de presenciar com suas expectativas originais. Ele havia orquestrado aquela situação, esperando um momento de entretenimento às custas de uma criança inocente. Mas, em vez disso, havia testemunhado algo que desafiava todas as suas crenças sobre talento, valor humano e superioridade social. A voz de Melody não apenas demonstrava habilidade técnica extraordinária, mas carregava uma autenticidade emocional que contrastava drasticamente com a artificialidade que permeava seu mundo de negócios e eventos sociais. Morrison, que havia sido o principal instigador da situação humilhante, agora se encontrava em um estado de desconforto crescente. Seus comentários sarcásticos e suas expectativas cruéis haviam sido completamente desmantelados pela performance extraordinária de Melody. Ele tentava manter sua compostura habitual,
mas era impossível ignorar o fato de que havia subestimado gravemente a criança que momentos antes considerava apenas uma fonte de entretenimento barato. Patricia Whitmore, cujas lágrimas haviam manchado sutilmente sua maquiagem perfeita, lutava contra um turbilhão de emoções contraditórias. Por um lado, ela sentia vergonha por ter antecipado com prazer o que esperava ser a humilhação de uma criança inocente. Por outro lado, experimentava uma sensação de catarse emocional que não sentia há anos. A música de Melody havia tocado em partes de sua alma que ela havia aprendido a suprimir em favor da imagem cuidadosamente construída de esposa troféu e socialite sofisticada. Conforme os aplausos gradualmente cessaram, um silêncio reflexivo tomou conta do salão. Era um silêncio diferente do que havia precedido a performance, não mais carregado de expectativa cruel ou diversão antecipada, mas pesado com o peso do reconhecimento e da introspecção forçada. Cada pessoa presente estava, em algum nível, confrontando o desconforto de ter suas suposições fundamentais questionadas por uma criança de 10 anos. Melody permanecia em seu lugar, seus olhos grandes observando as expressões ao seu redor, com uma sabedoria que transcendia sua idade cronológica. Ela podia sentir a mudança na atmosfera do salão, a transformação sutil, mas significativa na energia coletiva dos adultos que a cercavam. Havia cumprido sua promessa para si mesma de cantar de coração, e agora observava as consequências imprevistas de sua autenticidade. Foi Robert Ashford quem quebrou o silêncio. Sua voz texana carregada de uma emoção que ele raramente permitia que outros vissem. "Senhorita", disse ele, dirigindo-se diretamente a Melody, "essa foi uma das performances mais bonitas que já tive o privilégio de presenciar. Você tem um dom verdadeiramente extraordinário." Suas palavras carregavam o peso de décadas de experiência em eventos culturais caros e apresentações profissionais. Como investidor bem-sucedido, Ashford havia assistido a óperas em Viena, concertos em Carnegie Hall e apresentações privadas de artistas mundialmente famosos. Seu reconhecimento do talento de Melody não era cortesia vazia, mas uma avaliação genuína baseada em uma vasta experiência cultural. Uma senhora idosa chamada Eleanor Pemberton, esposa de um magnata das comunicações, se aproximou lentamente de Melody. Seus olhos brilhavam com lágrimas, não derramadas enquanto ela falava com uma voz trêmula de emoção. "Querida criança", disse ela suavemente, "você me lembrou de por que eu costumava amar música quando era jovem. Havia muito tempo que eu não sentia isso." Eleanor havia sido uma pianista talentosa em sua juventude, mas havia abandonado seus sonhos musicais quando se casou com um homem rico que considerava as artes uma distração frívola dos assuntos sérios dos negócios. A performance de Melody havia desenterrado décadas de arrependimento e nostalgia por caminhos não seguidos. Outros convidados começaram a se aproximar, cada um carregando suas próprias reações complexas ao que haviam presenciado. Dr. Michael Harrison, um cardiologista próspero, encontrou-se pensando em como havia perdido contato com a paixão genuína que o havia levado à medicina. A pureza da expressão artística de Melody contrastava dolorosamente com a natureza cada vez mais comercializada de sua prática médica. Sarah Chen, uma advogada corporativa que havia construído sua carreira defendendo os interesses de grandes corporações, sentiu-se questionando pela primeira vez em anos se sua definição de sucesso estava alinhada com seus valores mais profundos. A autenticidade inabalável de Melody havia exposto a artificialidade de muito do que ela considerava importante em sua vida profissional. Sterling observava as reações de seus convidados com uma crescente sensação de desconforto. A situação havia escapado completamente de seu controle, transformando-se em algo que ele não havia antecipado nem desejado. Seus convidados não estavam se divertindo às custas de
Uma criança inocente, como ele havia planejado. Em vez disso, estavam sendo forçados a confrontar aspectos de si mesmos que preferiam manter enterrados. Morrison, percebendo que sua posição social estava sendo ameaçada pela crescente admiração pelos outros, pela menina que ele havia proposto humilhar, tentou recuperar algum controle da situação. Bem, disse ele com uma voz que soava forçada e artificial. Certamente foi interessante, mas imagino que todos estejamos prontos para voltar às conversas adultas normais. Seu comentário caiu como uma pedra em um lago silencioso, criando ondas de desconforto visível entre os presentes. Várias pessoas o olharam com expressões que variavam entre desaprovação e constrangimento aberto. A tentativa desesperada de Morrison de diminuir o significado do que haviam acabado de presenciar apenas serviu para destacar ainda mais a mediocridade de sua própria alma, em contraste com a grandeza do espírito de Melody. Robert Ashford se virou para Morrison com um olhar que poderia congelar água. James, disse ele com uma voz calma, mas carregada de autoridade. Acredito que você esteja errado. O que acabamos de presenciar foi qualquer coisa menos interessante. Foi extraordinário, e qualquer um, com um pingo de sensibilidade artística ou humana, reconheceria isso. A repreensão pública de Ashford para Morrison enviou uma mensagem clara para todos os presentes sobre como a dinâmica social do grupo havia mudado. Morrison, que momentos antes se sentia confiante em sua posição de superioridade cruel, agora se encontrava isolado e criticado por sua insensibilidade. Sterling percebeu que precisava agir rapidamente para controlar a situação, antes que ela se transformasse em algo ainda mais problemático para sua reputação como anfitrião. Ele se aproximou de Melody com um sorriso que tentava parecer genuíno, mas que não conseguia esconder completamente sua confusão sobre como proceder. Melody, disse ele, usando seu nome pela primeira vez na noite. Essa foi realmente uma apresentação impressionante. Tenho certeza de que todos aqui apreciaram muito seu talento. Sua hesitação antes da palavra, talento, não passou despercebida pelos convidados mais observadores, revelando sua dificuldade em admitir que havia subestimado completamente a criança que havia tratado como entretenimento descartável. Melody olhou para Sterling com aquela mesma sabedoria serena que havia demonstrado durante toda a noite e simplesmente assentiu educadamente. Obrigada, Sr. Sterling, disse ela com uma voz suave que carregava mais dignidade do que muitos adultos presentes haviam demonstrado durante toda a vida. Posso voltar para minha mãe agora? Ela deve estar preocupada. Simplicidade e humildade de seu pedido criou um contraste ainda mais marcante com a complexidade emocional que sua apresentação havia desencadeado nos adultos ao seu redor. Enquanto eles lutavam para processar as implicações do que haviam presenciado, Melody permanecia centrada em suas prioridades fundamentais, o amor por sua família e o desejo de retornar ao conforto dos braços de sua mãe. Robert Ashford se adiantou antes que Sterling pudesse responder. Senhorita Melody, disse ele com a formalidade respeitosa que normalmente reservava para parceiros de negócios importantes. Antes de você se reunir com sua mãe, gostaria de fazer uma proposta. O salão se silenciou novamente, todos os presentes percebendo que algo significativo estava prestes a acontecer. Ashford era conhecido por ser um homem de poucas palavras, mas quando falava, suas decisões geralmente resultavam em mudanças substanciais na vida das pessoas envolvidas. Sou membro do conselho diretor da Academia de Artes Performáticas de Los Angeles, continuou Ashford, uma das escolas de música mais prestigiadas da Costa Oeste. Gostaria de oferecer a você uma bolsa de estudos integral
incluindo transporte e todas as despesas educacionais. Seu talento é extraordinário demais para ser desperdiçado. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. A Academia de Artes Performáticas de Los Angeles era uma instituição lendária, conhecida por formar alguns dos maiores talentos musicais da América. Uma bolsa integral era algo que famílias ricas pagavam dezenas de milhares de dólares para tentar conseguir para seus filhos. E Ashford estava oferecendo isso gratuitamente para a filha de uma faxineira. Sterling sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar completamente. Era parte inveja, parte admiração relutante e parte vergonha por sua própria pequenez diante da generosidade de Ashford. Ele havia orquestrado toda aquela situação esperando humilhar uma criança inocente e agora estava assistindo essa mesma criança receber uma oportunidade que mudaria sua vida para sempre. Melody olhou para Ashford com os olhos arregalados, processando lentamente o significado de sua oferta. Aos 10 anos, ela sabia o suficiente sobre o mundo para entender que aquilo era algo extraordinário, mas também sabia que qualquer decisão importante precisava ser discutida com sua mãe. "Isso é muito gentil do senhor", respondeu ela cuidadosamente. "Mas eu preciso conversar com minha mãe primeiro. Ela é quem decide essas coisas importantes da minha vida." A maturidade e o respeito familiar demonstrados por Melody impressionaram ainda mais os presentes. Aqui estava uma criança que, mesmo diante de uma oportunidade que poderia transformar seu futuro, mantinha seus valores familiares como prioridade máxima. Eleanor Pemberton se aproximou, sua bolsa de mão já aberta. "Eu gostaria de contribuir para quaisquer despesas que a educação musical dela possa requerer", anunciou ela, tirando um cartão de visita e um talão de cheques de sua bolsa. "Dr. Harrison, você mencionou que sua esposa dirige aquele programa de mentoria para jovens talentos?" Dr. Harrison assentiu rapidamente. "Sim, Margaret ficaria honrada em incluir Melody no programa. Oferecemos não apenas treinamento musical, mas também suporte acadêmico e desenvolvimento pessoal." Uma corrente de ofertas e propostas começou a surgir espontaneamente dos convidados. Sarah Chen ofereceu seus serviços legais gratuitos para garantir que qualquer contrato ou acordo fosse justo para a família. Patricia Whitmore, ainda com os olhos úmidos, prometeu usar suas conexões sociais para abrir portas que normalmente permaneceriam fechadas para alguém da origem de Melody. Sterling observava tudo aquilo com uma mistura crescente de desconforto e reconhecimento forçado. Seus convidados estavam demonstrando uma generosidade e humanidade que ele havia subestimado, inspirados por uma criança que ele havia tentado transformar em objeto de ridicularização. A ironia da situação não estava perdida para ele. Sua tentativa de entretenimento cruel havia revelado não apenas o talento extraordinário de Melody, mas também as melhores qualidades de pessoas que ele pensava conhecer completamente. Morrison permanecia calado em um canto, claramente desconfortável com o rumo que os eventos haviam tomado. Sua tentativa de criar um momento de diversão cruel às custas de uma criança havia se transformado em sua própria humilhação social. Vários convidados o observavam com expressões que variavam entre desaprovação e desdém aberto. Foi então que Carmen apareceu na entrada do salão, convocada por Margaret, que havia finalmente reconhecido que a situação exigia a presença da mãe. Carmen havia ouvido a música de sua filha mesmo do corredor, e lágrimas de orgulho e alívio escorriam por seu rosto. Ela caminhou rapidamente até Melody, que correu para seus braços. "Mija, você foi perfeita", sussurrou Carmen em espanhol, abraçando sua filha firmemente. Ashford se aproximou de Carmen com o mesmo respeito que havia demonstrado para Melody. "Senhora Jackson", disse ele formalmente, "sua filha possui um talento verdadeiramente excepcional.
Gostaria de discutir algumas oportunidades educacionais que poderiam beneficiá-la enormemente. Carmen olhou ao redor do salão, vendo pela primeira vez as expressões de admiração genuína nos rostos das pessoas que momentos antes ela havia considerado apenas como patrões distantes e indiferentes. Senhor, disse ela cuidadosamente, eu sou apenas uma faxineira, não entendo sobre essas coisas de música profissional. Mãe, interrompeu Melody suavemente, você sempre me ensinou que a música vem do coração. Você entende sobre isso mais do que qualquer pessoa. Eleanor Pemberton se aproximou de Carmen com um sorriso caloroso. Querida, eu fui mãe também. Posso ver o amor e a dedicação em tudo que você fez por sua filha. Isso é mais valioso que qualquer educação formal. Nos meses que se seguiram àquela noite extraordinária, a vida de Melody e Carmen mudou gradualmente, mas de forma sustentável e realista. Melody recebeu a bolsa de estudos na Academia de Artes, onde floresceu sob a orientação de professores experientes que reconheceram não apenas seu talento natural, mas também sua humildade e ética de trabalho excepcional. Carmen foi promovida para uma posição supervisora na empresa de limpeza, com um salário que finalmente permitia que ela proporcionasse mais estabilidade para sua família. Embora ainda trabalhasse duro, ela agora tinha horários mais flexíveis que lhe permitiam acompanhar mais de perto a educação musical de Melody. Sterling nunca mais organizou eventos baseados na humilhação de outros. Embora ele não tenha se transformado completamente da noite para o dia, a experiência havia plantado uma semente de consciência sobre o impacto de suas ações nas vidas de pessoas que ele havia considerado insignificantes. Ele começou lentamente a questionar algumas de suas práticas de negócios mais questionáveis. Morrison, por outro lado, encontrou-se gradualmente isolado de seu círculo social anterior. Sua insensibilidade daquela noite havia revelado aspectos de seu caráter que muitos de seus antigos amigos passaram a considerar inaceitáveis. Eventualmente, ele foi obrigado a confrontar suas próprias deficiências como ser humano. Robert Ashford se tornou uma espécie de mentor não oficial para Melody, não apenas em questões musicais, mas como um exemplo de como o sucesso financeiro pode ser usado para criar oportunidades positivas para outros. Sua generosidade inicial abriu portas para outros atos de bondade que se espalharam como ondas concêntricas através de sua comunidade. 2 anos depois daquela noite memorável, Melody se apresentou em um concerto de estudantes da academia. Carmen estava na primeira fila, vestindo um vestido novo que havia comprado com seu primeiro salário aumentado. Entre a audiência estavam várias das pessoas que haviam estado presentes na mansão Sterling naquela noite fatídica. Quando Melody terminou sua apresentação, uma interpretação emocionante de Amazing Grace, que trouxe lágrimas, aos olhos de muitos na audiência, ela procurou o rosto de sua mãe entre a multidão. Seus olhos se encontraram, e ambas sorriram com o conhecimento compartilhado de que haviam percorrido uma jornada extraordinária juntas. O aplauso que seguiu foi caloroso e genuíno, mas desta vez Melody sabia que estava sendo aplaudida não por sua origem humilde ou pela surpresa de seu talento emergir de circunstâncias inesperadas. Estava sendo aplaudida simplesmente por ser a artista talentosa e pessoa genuína que sempre havia sido, mas que agora tinha as oportunidades necessárias para compartilhar seus dons com o mundo. A história de Melody Jackson não se tornou uma sensação viral nas redes sociais. Nem ela se transformou em uma celebridade internacional, da noite para o dia. Em vez disso, ela se tornou algo mais valioso, um lembrete vivo de que o talento, a dignidade e a beleza humana podem emergir dos lugares mais inesperados e que, às vezes, uma única
Voz pura é suficiente para lembrar ao mundo o que realmente importa. Naquela noite, na mansão Sterling, uma menina de 10 anos havia conseguido algo que políticos, pregadores e filósofos frequentemente falham em realizar. Ela havia tocado o coração humano com tal autenticidade que mudou permanentemente a perspectiva de todos que a ouviram. E talvez no final, essa seja a forma mais poderosa de transformar o mundo. Uma voz, uma música, um coração de cada vez. Às vezes, basta uma única voz para calar um salão inteiro de arrogância. E você já viu alguém ser subestimado e depois surpreender o mundo? Conta aqui nos comentários. Sua história pode inspirar alguém. Se essa história tocou você, deixa o like, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal, porque aqui toda semana a gente lembra o que realmente importa: dignidade, coragem e justiça. Ativa o sininho. A próxima história pode ser a que vai mudar sua forma de ver o mundo.